O fato do átomo estar presente em todas as coisas do universo e que cada vez mais é descoberto itens menores e menores dentro do átomo faz com que a natureza microscópica da matéria seja tão importante quanto qualquer outra coisa na química. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos. Entretanto, nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. A teoria de Dalton apresenta muito mais postulados do que comprovações. Algumas delas são: os átomos são maciços e apresentam forma esférica, semelhantes a uma bola de bilhar. Os átomos são indivisíveis. Os átomos são indestrutíveis. Além disso, Dalton definiu um elemento químico como um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Dalton nomeou seu modelo atômico de bola de bilhar e, por isso, passou a representar os átomos dos alimentos conhecidos em sua época por meio de símbolos esféricos. Em 1898, o físico inglês Joseph Thomson sugeriu um novo modelo atômico. Nesse modelo atômico, as cargas positivas e negativas deveriam ser iguais. Segundo ele, a tendência da matéria era ficar neutra, então, desse modo, o número de partículas positivas deveriam ser iguais ao número de partículas negativas. O modelo atômico de Thomson consiste em uma esfera carregada positivamente, em que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. E isso a gente representou por meio de um cookie, no qual a parte da bolacha seria a carga positiva e as gotas de chocolate seriam as cargas negativas incrustadas nela. Rutherford elaborou um experimento, no qual ele bombardeou partículas alfa provenientes do elemento radioativo polônio em uma placa de ouro. Com isso, ele observou que a maioria das partículas atravessavam a placa e poucas eram repelidas. Por meio desse experimento, o cientista descobriu que grande parte do átomo era um vazio com um núcleo pequeno de carga positiva, o qual era neutralizado por uma região negativa, denominada eletrosfera. Por isso, a maioria das partículas emitidas não sofreram desvio, e as que sofreram teriam se chocado com o núcleo positivo. Após a descoberta de Rutherford, foi questionado o porquê dos elétrons não se chocarem com o núcleo, já que eles possuem cargas opostas, então se atraem. Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, afirmando que os elétrons se organizam em órbitas circulares com energia constante ao redor do núcleo. Desse modo, os elétrons numa camada não perdem nem ganham energia, permanecendo no estado estacionário. Para que um elétron salte para uma camada mais externa de energia, ele terá que absorver energia. E para que um elétron retorne à camada de origem, ele terá que liberar a energia absorvida. O padrão de Bohr diz que o corpúsculo tem elétrons que ocupam níveis de vigor discretos e definidos. Já o princípio da incerteza diz que ao definir a velocidade de um corpo, perdemos a noção de sua posição. Assim, não seria verossímil definir um nível de virilidade sem perder a informação da posição do elétron. Portanto, não existe um contratempo entre o protótipo de Bohr e o princípio de Heisenberg. Esse princípio diz somente que não é possível medir as variáveis atômicas sem perder a precisão em qualquer paisagem.
o que impede a prova da validade do protótipo de Bohr em termos científicos. O conceito da dualidade onda-partícula é explicada pelo físico de Broglie. Ele afirmou que os elétrons apresentavam características ondulatórias e corpusculares, invertendo o raciocínio de Einstein, o qual provou que os fótons que atuam no efeito fotoelétrico possuíam propriedades de um feixe de partículas. Assim, o físico francês propôs que, como as ondas se comportam como partículas, então as partículas podem se comportar como ondas. Também ele conseguiu relacionar o comprimento de onda ao comportamento ondulatório e da partícula, através da fórmula na qual ele relaciona P, que é o módulo do vetor quantidade de movimento, H representando a constante de Planck e o comprimento de onda. Meu nome é Marco Antônio. Meu nome é Lucas Vieira. E meu nome é Gustavo Rocha. Obrigado a todos pela sua atenção e até a próxima.